Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Também, bem nervosa, na verdade. Por que, amiga? Essa loucura Imagina. toda que a gente tá fazendo. Nada, eu já tô aqui com o meu copo na mão, porque, É, eu né, tô com uma, taça eu quebro, eu tô taça com eu uma taça quebro. também que não é correta. É, não, É mas mais essa é a grossa. melhor pra tomar em casa, é a melhor coisa que tem essa aqui. Eu não coloquei, não consegui colocar filtro na gente, tá? Tudo bem? Não tô com dificuldade aqui. Tudo bem, amiga, acho que a gente tá Tamo bem, bem, né? tamo bonita. A gente espera mais um pouco, o que que a gente faz? Pra ver se as pessoas entram? Vamos esperar mais um pouquinho, ó, achei o nosso filtro. Então, gente, eu sou publicitária, né? E aí eu acabei fazendo um mestrado em comunicação e marketing digital, mas minha Bíblia não é o Kotler. Gosto da minha profissão, mas sou muito curiosa e uma coisa que mexe muito comigo, acho que é meu suporte na vida, muitas vezes é a arte, né? E você, a gente começou no balé juntas, né? Bem pequenas, né? A gente tinha quantos anos? Uhum. 4, sei lá, né? A gente começou com 5 anos e todo mundo achava que a gente era prima por causa do nosso sobrenome ser igual. E a gente não tem, até onde a gente saiba, não temos parente, não Não somos temos parentes, né? parentesco, A apesar não de você ser que tenha parecer uma, parentesco. a não ser que tenha uma A gente relação, nunca investigou isso isso a que eu fundo. pensei, uma relação extraconjugal que a gente não saiba, né? Pode ser, acho que talvez meu pai esteja assistindo, não sei. Meus pais estão. Então, Enfim, e você seguiu a carreira, né, do teatro, né? Você se formou em teatro, né? E eu aí terminei. conta um pouco de você. Você se apresenta, que eu acho que é melhor, né? Você sabe mais de... Então, eu comecei balé com a Edinha quando eu tinha uns 5 anos, e aí eu segui até os 18, quando eu fui para os Estados Unidos fazer faculdade de artes cênicas. E lá eu fiz, então, artes cênicas era teatro musical, música e teatro. Aí eu Uhum. fiz 5 anos lá, fiz várias peças lá, vários musicais, e voltei para o Brasil. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu descobri que eu gostava de dirigir, além de atuar. E aí eu dirigi o Shrek e Uhum. algumas outras coisas. Aí eu fiz uma novela, fiz alguns filmes, fiz um filme até que lançou ano passado, que chama Não Se Aceitam Devoluções, com o Leandro Hassum. E Uhum. só que durante todo esse período eu tive muita curiosidade com psicologia, porque os meus pais são psicólogos. Uhum. Ah, você Então, né? logo. Você não sabia? Não. É. E aí, por influência dos meus pais, eu comecei a fazer mestrado em psicologia, Uhum. gostei, fiz a graduação e agora eu estou no doutorado, na PUC aqui. Uhum. E no mestrado eu estudei jovens vítimas de abuso, Uhum. como que teatroterapia, que é dramatherapy, que é uma técnica que pouco existe no Brasil, que não é a mesma coisa que psicodrama. Depois eu explico um pouquinho sobre isso. Uhum. O dramaterapia, o teatroterapia podia ajudar esses jovens vítimas de abusos a superarem esses traumas, ressignificarem e tudo mais. Foi um trabalho muito legal e quando eu terminei, eu comecei a entrar nesse mundo das mulheres, em relacionamento. E aí, Uhum. então, eu tenho falado bastante sobre mulher vítima de abuso, os diferentes tipos de abuso, que a gente, quando fala em abuso, a gente pensa abuso físico, né, ou Uhum. sexual, mas também a gente vai falar um pouquinho sobre isso rapidamente hoje. Já estou vendo uma pergunta, como identificar um relacionamento tóxico, a gente vou chegar aí. Outra da família. E então, agora o meu tema de doutorado é mulher vítima de abuso. E Abuso, só um como pouquinho. Abuso em relação à relação amorosa, né? Não relação familiar, porque tem vários tipos. então, o mestrado com jovens foi familiar, parental, de Uhum. cuidador. Agora com mulheres vai ser o companheiro. Tá. Então, de que forma o companheiro pode abusar da gente. Uhum. E, assim, entendendo um pouco mais sobre o abuso, a gente vê que pode ser em qualquer âmbito. Isso pode ser os nossos pais nos abusam, os nossos chefes, os nossos amigos. Então, é Sim. importante a gente conseguir perceber exatamente quais são. Eu vou falar bem rapidinho sobre isso também, porque é básico, mas ninguém ensina pra gente isso na escola. Eu acho Uhum. que é uma super falha na nossa educação não ter
uma matéria que é tipo inteligência emocional, 2 pontos. Uhum. E aí fala de diferentes tipos de abuso, como se defender, porque senão a gente acaba ficando muito vulnerável para essas coisas. Então, Porque a gente não consegue identificar, né? porque a gente não identifica isso, a gente acha que é normal, a gente romantisma, porque nos filmes é bonitinho, Exato. ciumento, sabe? Então, assim, hoje eu pensei em a gente falar um pouco sobre essa questão de relacionamento abusivo, os tipos diferentes de abuso, aí esses comportamentos muito básicos que a gente tem, que a gente não consegue identificar o que, que é, que eu sou da abordagem junguiana, né? Então, Jung chama de complexo. Tipo, Uhum. complexo de inferioridade, de abandono, Uhum. sabe essas coisas que a gente meio que joga no ar, assim? Uhum. Vou tentar explicar um pouquinho sobre isso. Vou falar por que que a gente fica nesses tipos de relacionamentos. Uhum. Por que que a gente fica? Ah, é dinheiro. Não é dinheiro. Não necessariamente é dinheiro. Tipo, você fala, tem uma amarra financeira, tal. Nem sempre é esse caso. Falar sobre os estágios de uma relação legal e uma relação ruim. Eu ia falar só da relação ruim, da Edinha. Meu, vamos falar de relação boa também. Não, Vamos falar de relação boa também. e como ter uma relação boa, né? Que acho que é importante a gente saber, né? Eu acho que amar, na verdade, ela amar é uma habilidade, né? É um aprendizado, na verdade. Sim, Mais do que entusiasmo, é uma habilidade, né? E aí E a o que gente que a vai gente... falar. E aí eu quero falar também sobre como que uma relação se degringola, Uhum. mesmo não sendo uma relação abusiva, mas tipo assim, Sim. os erros comuns que a gente faz, tanto homem quanto mulher. Eu vejo que tem bastante mulher assistindo, mas. E aí vou falar dos estresses, das consequências do término de um relacionamento e do luto do final de um Uhum. relacionamento. Que mesmo um relacionamento ruim, a gente ainda passa pelo Sim. luto de ter terminado. Então, E a culpa também, não? Muitas vezes. tudo. Então, assim, podem ir mandando perguntas. Eu já vou responder a primeira pergunta assim: como identificar um relacionamento tóxico? Relacionamento tóxico é um relacionamento que simplesmente não te faz bem. É um veneno. É tipo, você está viciada num veneno. Então a pessoa te humilha, mente, você está sempre correndo atrás de uma coisa louca, você nunca está em paz. Uma coisa que eu aprendi muito nessa quarentena foi ficar sozinha. Tipo, a paz que tem é estar sozinha. Meu Deus do céu. Depois dessa quarentena sozinha, assim, eu não quero mais ninguém me enchendo o saco. Porque é tão bom quando você encontra a paz sozinha. E uma coisa Uhum. que ninguém ensina pra gente é dar o valor. Todo mundo fala, né? Ai, amiga, você tem que dar o valor. Autoestima. O que que significa se dar valor? Você tem que saber o seu valor. O que que isso significa? A gente não aprende isso. Ah, é porque eu sou legal, é porque eu sou bonito. O que que é exatamente se dar valor? Enquanto a gente fica buscando a aceitação e a valorização externa, a gente sempre está correndo atrás de alguma coisa egóica. A necessidade de se enxergar pelo olhar do outro. A validação De externa. Tipo assim, ser aprovada pelo outro, né? Você isso, existir a de se partir do olhar sentir do outro. aprovada. Sabe aquela história, tipo assim, eu não frequento o clube que me aceita? Uhum. Então é assim, a partir do momento que a pessoa mostra algum interesse, que quer você ou que gosta de você, aí você se afasta. Porque daí, tipo assim, você já conquistou. E aí, quando a pessoa te rejeita, você quer mais. Porque daí o seu ego tá se sentindo rejeitado. Isso é um complexo Às de vezes nem é rejeição. gostar. Então, é uma questão Nem de. é É gostar. uma Não é questão com a gostar. rejeição. Não saber É uma lidar com a rejeição. rejeição. É, é. E o E que é um você. complexo? Sim. Fala. Não, você acha que, por exemplo, a gente acaba embutindo a lógica capitalista que a gente vive nas relações? Por exemplo, a gente vive num capitalismo onde o consumo é uma lei, né? Na verdade. E a gente consome, depois que a gente consegue comprar aquilo, a gente acaba descartando, cria outro vazio, coloca outra coisa no lugar e nunca está contente. Você acha que a gente acaba transferindo isso, dessa rapidez de comprar, de descartar, para a relação amorosa? Vivendo nesse sistema que a gente vive tão selvagem, que a Sim, gente com acaba certeza. trazendo isso. Sim, porque como hoje em dia, a gente até queria falar sobre isso também, né? Tem tanta coisa para falar. Como hoje em dia as relações são muito baseadas na internet e é tudo muito rápido, tipo, se a pessoa demora para te responder, se você se sente angustiado, tipo, tudo é muito rápido. Você conhece as pessoas pela internet, toda a tua interação é 90% pela internet, aí você fica tentando arranjar um tempo na agenda para se encontrar. Provavelmente a pessoa está com outras pessoas também, é tipo uma guerra.
E a gente não é dessa geração, porque eu tenho 35 anos, você Eu também. também. A gente começou quando não tinha isso, Não né? tinha. Era O cara normal o queria cara sair te comigo, ligar, você tinha que esperava ligar o na minha telefonema. casa. Exatamente. Você esperava o Tinha que telefonema. falar com a minha mãe. Depois foi pro SMS e primeiro era ligação em casa, depois ligação no celular e depois que começou o SMS. A mensagem veio depois da ligação, né? Total. Então, assim, pra sair comigo, tinha que falar com a minha mãe. Então, não era bem assim. E aí, depois eu ia ter que dar satisfação pra minha mãe. Quem que era o cara, onde você foi, que hora você voltou, não sei o que, não sei o que lá. Hoje em dia não tem mais isso. Então, as pessoas têm medo, são mais levianas umas com as outras. Não tem Uhum. tanta responsabilidade afetiva. Sim. Cara, responsabilidade afetiva é uma coisa que a gente esqueceu o que é. Porque esse negócio de consumismo, a gente consome tanto, tanta coisa, que a gente meio que esquece dos sentimentos das pessoas, sabe? A gente perde o respeito pelas pessoas, pelos A gente vai na sentimentos. lógica mesmo capitalista, né? Comprar, É, da compra, né? é de De consumo. status. E ainda mais homem. E ainda mais homem, tipo, se o homem é muito mulherengo, muito saidor, não sei o que lá, que ele consegue sair, tipo, com uma mulher cada dia da semana, porque o aplicativo te permite isso. Fica num consumismo absurdo, numa obsessão por mulheres novas. Nenhuma mulher é perfeita, porque uma é legal aqui, outra é legal ali, outra é legal. Então, tipo, se ele nunca tá satisfeito com uma só. E assim, é que nem quando você abre o armário e tem um monte de roupa, você não sabe o que vestir. E a gente tem essa aprovação também em relação, quando é rejeitada, querer de toda forma aquela pessoa. Mas também eu acho que tem muito. Às vezes nem é com você, é provar para os outros que você conseguiu aquilo também. Não, tipo, Sim. não é só uma prova, nem a prova é só com a gente, né? A prova também depende do olhar do outro, né? Sim, Dos sim. outros. Isso. E assim, esses complexos têm muito a ver com a nossa criação. Então, assim, a criação que a gente teve determina muito da nossa vida. Tanto que, tipo, fazer análise é fundamental para tentar entender esses padrões de comportamento que os nossos pais nos passaram, que faz a gente ter determinados comportamentos que a gente nem sonhava em ter. Então, isso que você está falando. Eu quero provar para as pessoas que eu consigo. Então, eu quero... Ou aquele tipo de pessoa que fica falando, ai, porque na minha X5 hoje, eu bati as X5, você acredita? Usa sempre um objeto para se valorizar. Pessoas que contam muita vantagem, complexo de inferioridade. Sim. Porque a pessoa sempre se uma sente defesa. inferior, é sempre uma defesa. Porque a pessoa se sente tão inferior que para compensar isso, ela tem que falar que tem mais do que realmente tem. E usar artifícios que nem são delas, né? Que são externos a ela, né? Sim, pode ser parental, pode ser da família, ou pode ser, ai, não, porque o meu ex-marido é dono de não sei o quê e nem é, sabe? Tudo isso é complexo de inferioridade. Complexo, aí eu gosto de pensar também assim, complexo de abandono. Então, você me falou, qual foi a história que você me contou hoje mais cedo, da menina que era abandonada, que tinha sido abandonada e quando Que só no tratava. por exemplo, no livro, né? O pai abandonou ela na infância e ela tinha pavor de que alguém chegasse atrasado. Ela chegava antes e se irritava muito se alguém chegasse atrasado, porque ela recordava que o pai abandonou e ela queria ter controle da situação. Ela precisava controlar, então ela achava que ela chegando antes, ela ia controlar tudo aquilo, entendeu? E ela ficava com uma raiva do marido imensa se ele atrasasse um minuto em algum lugar que eles combinassem, algo assim, entendeu? Então, essas super reações são típicas de complexo. Quando a gente tem uma super reação frente a um problema pequeno, tipo assim, a pessoa atrasar 5 minutos não é um big deal. Tipo assim, você não vai morrer por causa disso. Agora, se você tem uma super reação, é porque tocou num complexo. E às vezes você pode não ter essa super reação e internamente estar super raivosa e aos poucos ir descontando isso, que não seja algo que seja latente na hora. Sim, só que daí a pessoa está sofrendo em silêncio. Uhum. Ela vai acumulando. Geralmente, Exato. uma das características do complexo é exatamente ser um rompante de exagero total na hora. Você não consegue controlar na hora. Que você não consegue controlar a pessoa e nem ela consegue se controlar. Tipo assim, o cara falou, tava combinado de você sair com o cara hoje, aí o cara falou que não vai mais poder porque surgiu um problema e você fica mal. Mas amanhã você vai ver, mas você fica mal. Você fica se sentindo muito rejeitada.
Uhum. Isso é, tipo, um complexo de rejeição total. E aí você vai buscar na infância. Ai, porque o meu pai, porque minha mãe, porque os meus avós. Sempre tem uma resposta na infância. Você Com acha erro, que sempre tem essa resposta lá? sempre tem, sempre tem. Porque complexo é tudo inconsciente. Então, sempre tem uma resposta na nossa história. E necessariamente é parental ou não? É histórico de vida. Então, se você foi casada e um homem te abandonou, você pode ter trauma e você pode ser abandonada de novo. Então, quando a pessoa chega atrasada ou demora para te responder, você pode pensar que você vai ser abandonada e aí você tem uma super reação. Então, não necessariamente é parental, mas é histórico de vida. É um trauma que tem que ser tratado. E aí, para tratar de trauma, tem que fazer análise. Sim. Entendeu? Mas esses complexos interferem muito nos nossos relacionamentos. E é um dos fatores que fazem a gente se ligar a uma pessoa que faz mal pra gente. Então, como que a gente identifica um relacionamento tóxico? A gente, com certeza, tá sendo obrigada a ter reações que a gente geralmente não teria. Ou então a pessoa traz o pior em você. E como você sabe se ela tá trazendo o pior ou você que tá neurótica, você que é louca, você que é... Histórico de vida, amiga. Você já era assim com outras pessoas antes? Se você nunca levantou a voz para um homem antes, e agora você tá jogando garrafa todo dia na parede, É alguma coisa que tá mal aí. ele tá te trazendo isso, entendeu? Se você sempre tacou garrafa na parede, agora continua, daí é teu. Mas se não, não. E assim, então lembrando, a gente fala de abuso sexual, abuso físico, de agressão física, que vai desde um empurrão a um beliscão, a um tapa na cara, a uma violência. A segurar, tipo, eu já vi mulher que tem isso aqui roxo, sabe? Do cara ficar segurando ela foi se defender, e o cara segura aqui, ela tá roxo. Então, abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, abuso psicológico. Então, eu acho emocional grave, porque o emocional que a gente não vai notando, né? Quando o cara dá um tapa, pisca, né? Bateu, né? Sim, Mas sim. quando não é, a gente justifica, né? A gente se culpa mais, eu acho, do que o físico, né? Com certeza, porque é sutil e tem as fases. E mesmo que não seja sutil, né? A gente acha que a gente despertou aquela ira na pessoa, muitas vezes. É porque vai sendo construído, né? O cara não chega no primeiro dia e te xinga. Vai sendo construído isso. Então, tem as fases do abuso. Pensando no abuso moral, psicológico e emocional, você pensa que, então, a primeira fase é da conquista. Porque lembrando, as pessoas abusadoras, eu vou falar que homem é abusador, mas mulher também pode ser abusadora, tá? É que a porcentagem a gente vê nas estatísticas que são bem menores. Inclusive, tá todo mundo falando sobre isso, provavelmente quem tá assistindo já sabe, que na pandemia aumentaram muito o número de casos de violência doméstica. Violência doméstica, porque as mulheres estão presas com seus agressores 24 horas, entendeu? Então, assim, começa com a grande sedução. Então, a pessoa sendo um grande sedutor, ele mimetiza a sua vida. Tudo que você gosta, ele gosta também. Ele faz questão de te levar para lugares legais. Ele vai te seduzindo. O grande abusador é um grande mentiroso. Ele mentiroso é um sedutor. Ele chega a ser um narcisista meio psicopata também, que tem aquele perfil do sedutor, que a gente tem a ideia do psicopata que precisa matar, mas não necessariamente o psicopata mata, né? Sim. O psicopata tem ausência de sentimento e se frustra quando não realiza as coisas. Muitas vezes o abusador é assim também, não é? Sim, é assim. O abusador com certeza é mentiroso patológico, narcisista, egoísta. Agora, falar que ele é com certeza psicopata não posso dizer. Mas pode ter. Pode ter um transtorno, ele pode ter um transtorno psiquiátrico, ele pode ser borderline, ele pode ser bipolar, ele pode ser psicopata, ele pode ser ou somente coisas. Uma pessoa que tem esse mecanismo de estar sempre abusando. Isso. E aí, provavelmente, se você for pegar o histórico de vida desse cara, provavelmente ele também foi abusado de alguma forma na infância. Tipo, teve uma mãe ruim, ou então um pai muito agressivo, entendeu? A história, geralmente quem abusa foi abusado. Porque essa frase marcou muito a minha vida. Só machuca quem está machucado. Uma pessoa feliz e bem com a vida não vai machucar ninguém. Só te machuca, só te ofende, só te humilha quem tá muito mal. Isso a gente não pode esquecer.
A segunda grande coisa das etapas da conquista desse sedutor, ele começa a te afastar das pessoas. Uhum. Dos amigos. Dos amigos. Ele vai te Ninguém alienando. serve, né? Ele vai te alienando de tal forma que você fica... Só tem ele, entendeu? Aí suas amigas são tudo um monte de palavrão, entendeu? Exatamente. Aí você O tá seu onde? happy hour, eu ouvi isso uma vez. O meu é for business, o seu é for fun. Não, aí começa a diminuir o teu trabalho, lógico. Porque ele vai fazendo de tudo para te desconstruir. Então, tudo aquilo que os nossos pais nos deram aqui, a pandeló, e os colégios, e as roupas, e tipo, tudo que os nossos pais, nossos amigos fazem pra gente se sentir bem, ou até namorados bons fizeram, Vira lixo. Vira lixo. Você não é ninguém, o teu trabalho é péssimo. Eu tô vendo aqui a pergunta, Luana, eu já te respondo. Podem ir diminuindo para quem? Pro homem? Eu te respondo. Você vai sendo diminuída completamente, porque a força do abusador está em te destruir. O objetivo do abusador é te destruir para que você fique completamente vulnerável a tudo que ele fizer. Tudo que ele fizer, você vai acabar aceitando. Por quê? Porque depois do grande abuso vem a grande reconquista. Aí ele te promete tudo que você pode imaginar. Te promete... E faz você acreditar que você foi culpada de dinheiro, muita coisa, né? Claro. Se o homem tem dinheiro, então, ele vai te prometer fundos imundos. Tudo que você sempre quis. Viagens legais, carro, apartamento, casamento animal. Ah, você quer filho? Claro. Quer cachorro? Não, eu também quero ter cachorro. Mas você tem que aguentar desculpa. Às vezes eu tenho essas raivas. E aí você vai meio que tipo assim, putz, meu, ele tá pirando hoje, mas amanhã fica tudo bem. E quem sabe a gente vai conseguir ter o que eu quero. De repente, a forma mais rápida de eu ter o que eu quero é aguentando essas loucuras que ele tem, tadinho. É louco. Uma coisa que a Raquel perguntou é quando a gente sabe se é amor ou se é cisma. Se a gente tá cismada com alguém ou se a gente... como a gente consegue? Tem algum jeito da gente tentar diferenciar isso? De olhar para si e falar, eu tô cismada ou eu amo? Eu tô querendo Não faz diferença. Não faz diferença. Você não tem que estar numa relação assim, independente se você... Não faz se você... diferença o teu sentimento em relação a ele. O que interessa é como ele faz você se sentir. Não importa. Mulher tem essa mania de ficar pensando, ah, não, isso é porque o cara é assim, assim, assado, porque ele sofre por causa disso, sofre por causa daquilo. Não interessa. Tanto faz. Ah, porque ele tá com problema no trabalho, tadinho, dá um desconto. Isso chama justificativa. É um mecanismo de defesa que tá lá nos meus destaques, Psicologizando 7, que eu falei essa semana até sobre isso. É uma justificativa. Você tá justificando porque que o cara tá te tratando mal. Não importa porque que o cara te trata mal. O que importa é como você se sente em relação aos maus tratos dele. Se você sente amor, paixão, tesão, ou obsessão, ou cisma, porque você quer que ele mude, tanto faz. Tanto faz. Não faz diferença o que você sente. Faz diferença como você sente em relação a você. E como ele está destruindo a sua vida. Pouco a pouco, você não vai mais podendo trabalhar, você não vai podendo ver as pessoas, aí ele vai te humilhando, aí ele te xinga, aí ele te ameaça, aí ele fala que vai matar tua mãe, fala que vai, se você terminar, ele vai postar foto sua na internet, e começa uma loucura. E aí você fica cada vez mais amarrada naquilo e não consegue sair. Então, tanto faz se é amor ou se é cisma, tanto faz. No fundo, a gente se apaixona pela loucura, porque a loucura é estimulante, é intensa. Você fica vidrado na loucura. E quanto mais a gente investe em qualquer coisa, mais a gente quer ter resultado. Então, quanto mais tempo você passa com uma pessoa louca, mais você quer ficar com ela para provar que com você ela vai deixar de ser louca, para provar que você tem que... Entendi. Pra provar que você consertou, que aquela pessoa se moldou, né? Isso, porque a mulher tem o costume de achar que pode consertar o homem. Mulher não conserta ninguém. Nada. Ninguém muda ninguém. Os homens nunca vão mudar. Respondendo a pergunta da Luana, mas de um pouquinho mais cedo, fazendo terapia, o homem pode mudar? Amiga, poder pode, mas ainda tô pra ver. Eu já conheci muito homem abusador. Muito. Tô pra ver mudar. Porque o primeiro problema... Peraí.
Porque o primeiro problema é que, geralmente, quem é abusador não se reconhece dessa forma. Porque acha que todas as relações são assim, entendeu? Então, quando você fala, ai, mas o marido da fulana não xinga ela assim. Ai, todo mundo tem relação perfeita, menos você, né? Então, vai ficar com aquele cara, então. Então, ele não tem muito esse espelho de ter noção de que ele tá sendo ridículo, entendeu? Ele acha que a relação é ruim porque ele sempre teve relações ruins. Então ele fica mudando de mulher. Entendi. Mas você acha que ele muda de mulher porque ele acha que o problema é a mulher. A mulher ele não consegue mudar, por isso ele interessante. Isso ele não muda, mas ele muda de mulher. O roteiro não muda nunca. Eu aposto que meu ex ele não tá aqui, né? Não sei. É brincadeira. Mas assim, eu aposto que todos os homens que são abusadores ficam só mudando de mulher, mas nunca tentam mudar a si mesmos, porque eles não acham que eles estão, né, não, errado, entendeu? Ele acha que quem tá com o problema é a mulher, porque assim, você que me deixou com ciúmes. Você que me deixou nervoso também. Você que me tirou do sério. Você me deixou nervoso. Eu tenho uma paciente que fala assim, ele falou pra mim que ele fica com muitos ciúmes de mim porque ele gosta muito de mim. Ele gosta de mim como ele nunca gostou de ninguém. Por isso que ele tem esses ataques de ciúmes comigo. E quando você... Esse cara que abusa, você acha que geralmente não é uma relação que ele abusa. Você acha que ele abusa... Ele sempre tem esse mecanismo, esse padrão de comportamento, na verdade. Sempre. O cara não muda. Você não acha que às vezes as pessoas sabem com quem elas estão lidando e daí elas veem que elas conseguem, então elas acabam fazendo aquilo e quando elas encontram uma pessoa que barra aquilo, você acha que não muda também? Elas não conseguem. A pessoa não consegue brecar. Eu acho que não, porque é um padrão de comportamento. A gente tá falando de um homem, de 30 e poucos anos, 40 anos, que vive relações desse tipo há 20 anos. Entendeu? Então, se ele tá acostumado... Tipo assim, você não vai ser a primeira mulher que ele vai xingar. Ele já deve ter xingado outras mulheres antes, entendeu? Ele já perdeu a cabeça. Eu tinha uma amiga que falava assim, você quer ver como ele vai te tratar? Vê como ele trata a mãe. Ou a irmã. Entendeu? Se ele xinga a mãe, xinga a irmã, quer dizer que ele tá acostumado a xingar a mulher a vida toda. É lógico que ele vai te xingar também. Independente de quem for essa mulher. Aí, a gente vai para aquele ponto que agora é o essencial. Esse é o ponto mais importante dessa história toda. É por que a gente fica. Por quê? Se a gente sabe que o cara é mentiroso, te trai, tem outras. Eu acho que às vezes a gente não sabe, né, também. Não, tem coisas que a gente... Mas e se souber? Te bate, te humilha, te xinga, fala mal de você pros amigos. Por que a gente fica? Cara, essa pergunta, assim, eu tô acho que 1 ano estudando essa resposta. Você acha que talvez a gente fique por aquilo que você falou, de querer provar que a gente muda a pessoa, mesmo que seja inconsciente? Porque a gente tem medo de ficar sozinha? Porque a gente pesa talvez mais as coisas... A gente se apega nas coisas boas e deixa as coisas ruins. Ah, mas ele me agrada. Ah, mas uma vez me falaram, mas se não tivesse coisas boas, você não ia nem pensar na pessoa. Óbvio mas que vai ter coisas boas. Essa dinâmica, a gente se apega. A Mari tá falando aqui exatamente. A gente se apega a esse amor louco, com certeza. E ele fica... Porque ninguém vai amar a gente. A gente acha que ninguém vai amar a gente como ele. Exatamente. Porque, na verdade, esses amores começam de uma maneira muito, tipo, forte, geralmente, né? Uma paixão muito louca, não é? Sim, é muito intenso, porque é tudo muito intenso. Mas, assim, uma das maiores amarras psicológicas que o cara faz é a seguinte: você quer terminar comigo porque você tem outro, né? Ele consegue inverter, porque é um grande manipulador, no fundo. Ele é um grande manipulador. Então, ele inverte tudo. Se você pega ele no bar com outra... Mas tá fazendo o que no bar você também essa hora? Com quem você tava? Deixa eu ver seu celular. De repente, já inverteu a história inteira. Então, assim, ele inverte as situações, sempre. Sempre que eu ouço de mulheres que tentaram terminar com os abusadores, eles conseguiram fazer de tal forma de inverter a situação de um jeito que elas não tiveram coragem de sair,
por sentirem que iam estar provando para ele Que ela estava errada. que ela estava errada. E isso que a Silvinha falou da sociedade. Você não acha que também tem essa vaidade de falar para a sociedade: ah, eu encontrei uma pessoa, essa pessoa me ama, eu falar para a sociedade: eu sou amada. Eu encontrei um cara que me ama. Não, é muito isso, porque o que acontece? Porque hoje tá difícil, né? As pessoas têm dificuldade em ter amores, em ter relações e tal. Meio que provar, falar, eu venci, sabe? Eu tenho o marido, o cachorro e o filho, sabe? Isso é porque na Idade da Pedra, e eu adoro falar de Idade da Pedra, porque assim, tudo volta para os homens das cavernas. Psicologia de evolução é muito interessante. Porque assim, inclusive tem um cara no Instagram que fala bastante sobre isso, chama Fernando Conrado, depois vocês procuram. O que acontece é o seguinte, quando a gente estava na pré-história, era um monte de mulher morando em várias cavernas e os caras, certo? Os caras iam caçar e as minas ficavam na caverna esperando os caras voltarem com a caça, com as peles, com os troncos para fazer o fogo, para aquecer, etc e tal. Só que o homem sempre aprendeu a evolução, a biologia, que o homem fecunde várias mulheres. Porque quanto mais mulheres ele fecundar, mais a humanidade vai para frente e se reproduz, certo? Então, a minha parceira aqui de caverna do lado pode estar grávida do mesmo cara que eu. Quem garante que o cara então vai trazer o javali que ele caçou Pra mim e pro meu filho e não para ela? Aí começou o grande problema do patriarcado e da competição feminina que existe até hoje na humanidade. Competição feminina é o maior veneno que tem. Eu tenho é o que você não tem, né? É a maior arma que os homens têm contra as mulheres. É a competição feminina. Por quê? Porque se eu mato a minha amiga do lado, a caça vai vir para mim. Acabou. Eu tenho tudo. Então, até hoje, e também porque no Brasil tem mais mulher que homem, estatisticamente falando, então, até hoje, existe essa competição na sociedade pelo melhor macho. O macho que vai conseguir prover pra gente melhor. Mesmo que sejamos independentes, milionárias, nada disso importa. Biologicamente, está muito imbuído na nossa psique a necessidade de um homem provedor. E para isso, a gente tem que eliminar as outras fêmeas. Então, um homem abusador sempre terá mais uma fêmea. Porque ele objetifica as mulheres. O abusador é promíscuo. Ele não é fiel. Porque ele não vê a mulher como um ser de respeito, uma criatura de amor. Não. Ele vê como um objeto que ele faz o que ele quer com aquele objeto. Portanto, ele triangulariza as relações. Quando você ficar sabendo que o cara que você está investindo, de quem você já apanhou, já foi xingada, já foi humilhada e já está há um tempo, tem outra, você vai sair porque tem outra ou você vai querer matar essa mulher? Biologicamente falando, evolucionalmente falando, Você vai querer matar essa mulher. Competição feminina. Entendi. E uma coisa, você tocou no assunto da relação da traição, né, tal. A gente super valoriza, né, a traição física, né? Pra gente é tipo, nossa, a traição, porque a gente foi criada numa sociedade monogâmica e tal. Mas existem traições durante uma relação que são tão graves quanto, porém elas não são físicas e como não é concreta, a gente não vê, não é? Essas traições, ignorar, acaba sendo uma traição. Você mentir que vai num lugar e não vai. São traições, né? São traições, mas daí a gente parte para um outro negócio que eu queria falar também, que é o contrato das relações. Toda relação tem um contrato. O problema é que as pessoas geralmente são muito ruins de comunicação. As pessoas não sabem se comunicar. Elas falam uma coisa pensando outra, ou elas deixam de falar o que elas querem. Dizem sim querendo dizer não, dizem não querendo dizer sim. Isso. Essa falta de comunicação, esse gap, é onde as pessoas acabam se perdendo. Porque se a comunicação não é clara e as regras da relação não são claras, não são bem estabelecidas, você não sabe o que pode e o que não pode. Antigamente, a gente pensava, então, em traição ser apenas físico, porque não tinha internet. Agora, como tem internet, Instagram, Facebook, Messenger, um monte de aplicativo de namoro e não sei o quê,
qual é o contrato dessa relação? Pode ficar de flertezinho no WhatsApp com o colega do trabalho? É um acordo que você tem que ter com a pessoa, Você né? tem que ter, que seja falado ou demonstrado. As coisas têm que ficar claras. Uhum. E assim, às vezes, o problema é esse. Às vezes a gente tenta esclarecer as coisas, só que o outro não quer esclarecer, porque é melhor não deixar claro. Porque daí Uhum. fica meio que jogando todos os campos. E tudo bem também. Mas aí também faz parte do jogo. Então, assim, existem vários tipos de traição. Agora, qual delas para você pega mais, vai depender do acordo que você tem com a pessoa. E entrando nisso da traição, tá? Não necessariamente uma traição significa que você teve uma relação abusiva. E eu acho que não necessariamente, às vezes, uma traição significa que a pessoa não ama a outra, talvez, né? Pode significar uma falta também de comunicação no que você espera de uma relação, o desejo que você censurou ali, até a questão do sexo, que a pessoa acha que às vezes existe uma autocensura de não falar a fantasia que você tem, e daí talvez buscar uma relação extraconjugal para realizar esses desejos, para você não se sentir indigna de pedir ou coisas assim? O que você acha? Então, eu acho que daí vai muito do histórico familiar também, né? Porque se você. Histórico de vida em geral, se você teve uma vida, uma história de vida, onde você se permitiu mais e foi aceita por isso, é uma coisa. Agora, se você se expôs e foi condenada, aí provavelmente você vai ter mais medo de ser rejeitada de novo por causa daquele traço. Então, você vai talvez buscar uma pessoa que não te julgue nesse sentido. Acho que talvez homem faça mais isso quando eles separam mulher para casar e não. Em vez de Uhum. colocar essas duas mulheres numa caixa, colocam essas duas mulheres em caixas distintas. E aí a gente tem problemas também, com certeza. E você acha, Vivi, que, por exemplo, porque o que eu quis levantar essa questão? Porque eu vejo que as pessoas têm. Existe até uma ala feminista que é mais radical, que fala que o sexo tem que ser limpinho, né? Aquela pegada mais forte, aquela coisa. Existe uma autocensura das mulheres mesmo em relação a isso, dizendo que é violência. Eu acho que, na verdade, o sexo acaba sendo um embate, né, também. É uma dança, é uma dialética. Uma hora você, né? Claro que a gente não tá falando de gozar com a dor alheia, não é isso. Mas ter esse jogo. E eu acho que às vezes, hoje em dia se pensa muito em relacionamento aberto, talvez porque a pessoa não tem a coragem de ter esse jogo e com o outro ela pensa que ela pode ser mais egoísta, com quem ela não conhece ela pode ser mais egoísta e fazer o que ela tem vontade do que ficar mal vista, porque a sociedade. Você não acha que existe isso também? Sim, existe muito. Porque assim, você tem que lembrar que a humanidade, a sexualidade é um negócio muito louco. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. E aí vai do que você aceita ou não, do que você gosta ou não. E no judgments. Cada um, que diferença faz pra mim com quem que o cara tá ficando, entendeu? Se não tem nada a ver com... Não faz diferença pra mim. Então, assim, por isso que as pessoas têm que ser livres para explorar o que elas querem explorar. E aí vai muitas você relações. ser, porque isso é um tipo de abuso também. Se você é um tipo de abuso sexual, isso, abuso moral e sexual combinado. Se o homem quer que você faça certas coisas sexuais que você não topa, que você se sente obrigada, Se torna um isso é um abuso. abuso. Só que daí ele te ameaça, entendeu? Ele fala, vamos fazer isso agora. Ai, vamos, vai, amanhã a gente não sei o quê. Ele te chantageia e você fica coagida a fazer coisas Que você não não acha não. legal. Uhum. Isso é um abuso. Isso é muito abusivo. Isso é muito abusivo. Te forçar a fazer coisas que você não quer fazer. Agora, a humanidade é louca. Cara, as parasexuais têm de tudo no planeta. E aí vai do que você aceita com o teu parceiro ou não. Mas aí vai de comunicação e ser verdadeira com si mesma. Se você tem maturidade suficiente, por isso que eu acho que as mulheres chegam na maturidade sexual bem mais tarde que os homens. Bem mais tarde. Bem mais tarde. Eu acho que a mulher chega na maturidade sexual com uns 30 anos. Por quê? Porque vira mais fêmea, vira mais dona de si, sabe? Perde um pouco desses pudores de, tipo, não ficar com o cara de primeira, fica mais independente, mais tipo, se não me ligar depois também, tô nem aí, eu sei quem eu sou, entendeu? Não se deixa abalar tanto. Porque
Porque o erro da mulher, presta atenção, o maior erro da mulher é deixar que o humor se influencie pela boa vontade de um cara te mandar uma mensagem. E é impressionante como isso acontece. Uhum. O humor muda, parece que eles sabem qual é o ponto fraco da mulher. Mandar mensagem, telefonar, tá presente, parece que o cara sabe que é o ponto fraco das minas, é exatamente essa falta. E eles manipulam isso na gente também. Então, assim, essa valorização externa, a partir do momento que você tem uma autoestima tão foda, que você tá tão bem sozinha, que você se acha bonita, inteligente, especial, você fala, meu, quer saber? Eu sou fêmea, eu vou fazer o que me dá vontade. Então, eu acho que essa maturação chega pra mulher mais tarde. O que é um problema, porque daí você tá com 30 anos, daí você já tá aqui no reloginho pra ter filho, porque, né? Deus fez a gente assim. E, só que daí, ao mesmo tempo, você tá numa descoberta sexual aos 30 anos. Então, é assim, é complicado isso. Parece que tá meio invertido, sabe? Tipo, eu acho que se a sociedade seria completamente diferente. Mas, Edinha, assim, eu acho que a sociedade ia ser muito diferente se homem tivesse idade para ter filho igual a mulher. Aí, homem só pode ter filho até os 40 anos. Cara, a sociedade ia ser outra. Aposto, tenho certeza. E você acha, Vivi, que a gente, às vezes, gosta não da pessoa em si e confunde, mas gosta dos momentos, das descobertas que você teve com essa pessoa, não da pessoa, talvez. Do que você viveu, das viagens que você fez, das descobertas sexuais que você teve, do sentimento que você teve, talvez não por aquela pessoa, mas por alguns momentos vividos. Com certeza. Pode existir efeito isso. de momentos, Às vezes, né? mais gostar das situações do que da pessoa em si. Com certeza. A relação é feita de momentos. O amor é construído em cima de momentos legais que vocês dividem juntos. Então, se você tá numa praia, um dia lindo, foi super legal, vocês estão super de bem, você olha e fala, nossa, eu amo esse cara. É o momento que ele tá te dando ali. Mas esse amor não é resistente, né? Porque daí, quando você tá num momento ruim, aí você não tá mais amando. Então, assim, eu tenho uma amiga que fala que tudo é cenário. Tudo isso aqui, todos os momentos, tudo isso aqui é cenário. A gente pode estar em São Paulo, pode estar em Barcelona, pode estar em Paris. O que quer que seja, é tudo cenário. O que importa é a relação com o outro. Uhum. Então, você se apaixona pelo jeito que a pessoa aparenta ser, pela idealização que você faz dela, que você constrói dela, que muitas vezes é totalmente equivocado. A fantasia que você cria da pessoa, porque ela usa uma máscara e ainda mais se é um abusador, então ele é super sedutor. Então ele vai te seduzir de tal forma que você vai pensar que ele é o homem da sua vida. E o abusador faz isso pensando nisso ou não? Ele não sabe que ele tá fazendo isso ou ele sabe? Fazendo isso o quê? De ele seduzir pra depois te diminuir, ele sabe que ele tá fazendo isso Não, ou é não, é automático. É piloto automático, amiga. É piloto automático o negócio. Mas ele tem a intenção ou não? Do quê? Ele tem a intenção de fazer mal ou ele faz mal sem até pensar? Inconscientemente ele vai fazendo mal ou ele tem a intenção de magoar? Tem os dois tipos. Eu já conheci dois tipos. Já conheci os dois tipos. Tem homem que é perverso mesmo e e é um acumulador de mulheres. Uhum. E tem um outro homem que é meio que é destemperado. Oi? E tem o cara que é destemperado também. Tem os dois tipos. Me apaixonei pelo que eu inventei de ser. Exatamente. Isso aí, meu, clássico. A gente faz muito disso. Mas eu acho também que não quando é um relacionamento abusivo, eu acho que a gente também coloca no outro um roteiro que a gente escreveu. Mas isso é uma projeção. A gente não quer, eu acho que muitas vezes a gente não quer compartilhar. A gente quer preencher e escrever uma história com o nosso roteiro e usando o outro de personagem, né? Eu acho que por isso muitas relações fracassam. Sim, sim. E também tem muita projeção nas relações, muita idealização e muita identificação. Então, projeção é tudo que tem em mim que eu projeto do outro. Então, se eu acho que uma pessoa é muito mentirosa e tá sempre me traindo e eu não confio em ninguém, provavelmente eu sou mentirosa na minha vida. Porque a gente tende a ver a vida com os nossos olhos.
Se eu sou uma Ou, pessoa muito, se eu sou uma pessoa muito verdadeira, muito honesta, eu acho incapaz de que alguém vai mentir pra mim, entendeu? Isso é projeção. e se Todo você já tenha passado por situações em que você foi muito, que mentiram muito pra você, também pode ser isso ou não? Aí é o Você bom e criar essa velho gato defesa e sempre escaldado. duvidar. Aí você é Hã? gato escaldado. Por Aí exemplo, você você... passou por uma situação, um trauma forte em relação à mentira e você sempre acha que vão estar mentindo pra você. Pode também Então, aí acontecer? você tá sofrendo de um estresse pós-traumático e você tem que tratar isso em análise, porque nem todo mundo que você conhecer vai estar mentindo pra você. Uhum. E aí que as pessoas acabam estragando as relações futuras, porque elas entram num complexo baseado numa experiência passada e não conseguem se abrir para novas relações porque elas estão sofrendo um trauma que não foi trabalhado. Aí tem que pegar uma analista e resolver o trauma da mentira do outro. Tem que superar o que o outro fez com você e não projetar no próximo que vai fazer a O mesma que coisa. aconteceu? Não Uhum. é porque o meu pai traiu a minha mãe que todos os homens são canalhas. Uhum. Mas a gente tende a fazer isso. Tende. Por isso tem que fazer análise para superar essas coisas. Porque inconscientemente a gente vai projetando essas coisas nas pessoas. Isso é clássico, projeção clássica. Entendeu? E identificação é quando tipo, você bate o olho numa pessoa e você se identifica com algumas características dela e aí você quer ser como aquela pessoa, que também é muito comum. Eu tinha uma analista, quando eu era adolescente, que falava assim: tem 100 pessoas numa sala. Você vai ser atraída àquela que tem uma neurose parecida com a sua. E é mesmo. Porque eu tenho um negócio que chama contraneurose, que é muito interessante. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa nada agressiva, tá? Eu não sou violenta, eu não sou, assim, muito de me impor, eu não sou agressiva. Tipo, eu tô no táxi e tá muito frio, eu não falo que eu tô com frio. Uhum. Esse tipo de falta de agressividade desse tipo. Aí eu conheço um homem que é super agressivo. Então, assim, que ele se impõe sempre. Ele devolve prato do restaurante se tá ruim, ele pede pro taxista aumentar o ar, ele se impõe, ele é agressivo. Aí eu me atraio a essa característica. Então eles falam que opostos se atraem, é porque daí eu começo a me atrair a característica que eu não tenho. Só que, olha o paradoxo da loucura que é a mente das pessoas. A mesma coisa que me atrai a pessoa, me afasta da pessoa. Por quê? Se ela começa a toda vez devolver o prato, a toda vez reclamar do ar e a toda vez querer ter a vontade dela sobre a minha, aí isso me afasta. Isso é contra a neurose. É a mesma coisa que me atrai a pessoa, me afasta da pessoa. E se a gente for olhar as nossas relações passadas, a gente sempre vai achar um elo de contra-neurose. Porque a maior atração que a gente tem às pessoas é a falta do que a gente tem. É tipo a tampa da panela, que fala. Uhum. É o que falta na gente, às vezes. É o que falta na gente. Então, através da terapia, a gente consegue descobrir exatamente o que falta na gente para, quando reconhecer aquele traço no outro, conseguir distinguir, ter discernimento se é na medida certa, se aquilo te agrega ou se aquilo é exagerado, entendeu? Uhum. Por isso também que muitas mulheres, por exemplo, têm pai alcoólatra. Aí vai e casa com um alcoólatra. Cara, eu já ouvi essa história milhões de vezes. Por quê? O pai era alcoólatra, batia na mãe todo dia. Ela teve uma infância horrível. Aí vai e se apaixona por um alcoólatra. Porque aquele é o padrão que ela estava acostumada e ela não Ela tá consegue se acostumada. desvencilhar daquela vivência? Porque é muito mais fácil a gente gostar de uma coisa que a gente já conhece do que uma coisa nova. Então a gente tem uma tendência a sempre se ligar a escolher roupa parecida, a manter o mesmo corte de cabelo, É a aquele negócio, cuidar. eu tô na merda, mas tá quente. É, Eu ouvi, eu ouvi uma vez isso. É aquela coisa, eu tô na merda, mas tá quentinho, então continuo, né? mais ou menos isso. Então, e aí muitas vezes também mulheres ou mesmo homens se unem a pessoas abusivas tendo tido pais abusivos. Porque é o seguinte, bom, se a minha mãe me xingou a minha infância inteira, me Por que bateu, que tá me errado ele xingou. me xingar? Se minha mãe me xingou e me bateu minha infância inteira e me ama, esse cara também me ama. Qual que é o problema? Minha vida inteira foi assim, deve ser normal. A diferença de comum e normal. Temos que lembrar da diferença de comum e normal. É comum, mas não é normal. É isso, né?
É comum, porque é corriqueiro. Então, Acontece, uma coisa que eu não entendo, a gente tende a repetir e buscar aquilo que era ruim que a gente viveu. A gente não tende a fazer ao contrário, de evitar total, que nem na questão do pai alcoólatra. Se você tem um pai alcoólatra, por exemplo, você mesmo assim, você não tem aquela coisa de rejeitar total um cara que bebe. Ou existe também Não isso? necessariamente, não, não. O mais comum Geralmente não. porque daí também o oposto vira patológico. Então aí você nunca bebeu, você não se associa a ninguém que beba, você não vai em bar, e aí também você fica Você nem conhece uma isolado pessoa. pro outro lado, entendeu? Uhum. Então você fica no outro espectro. Todo exagero é patológico. Então, ou você tá com alcoólatra, ou você não gosta de ficar com ninguém que bebe nada, você nunca bebeu, tá tudo. Entendeu? E aí também isso é ruim, porque também você perde momentos e coisas legais. Então, o ideal é fazer uma terapia para conseguir perceber, olha, meu pai era alcoólatra, ele tinha esses problemas, mas eu não preciso ser assim, meu parceiro não precisa ser assim, isso não é amor. O meu pai me humilhava, minha mãe me xingava quando era criança porque ela aprendeu isso com os pais dela, era outro tipo de criação. E aí você vai ressignificando as situações que aconteceram. Também, análise. Não tem segredo. Uhum. Não tem segredo. Você quer ser bonita, magra, cabelo bom, pele boa, cabeça boa, tem remédio pra tudo. Você tem que ir fazer. Não tem segredo. A gente vê essas minas lindas na internet, toda cheia de botox na cara, cabelo maravilhoso, corpo, cabeça boa, cheia de dinheiro. Não tem mistério, cara. Não tem segredo. Não tem segredo. A gente sabe o que precisa fazer para conseguir chegar lá. É que a gente não faz. Mas a gente sabe, não tem segredo. Então, assim, quer ter uma cabeça boa, tem que fazer terapia, tem que tomar remédio. Não tem segredo. Porque senão, se a gente deixa solto, pira. Nessa quarentena, eu vi muita gente pirar. E muita gente fica muito bem também. Se não tem segredo, tem que procurar ajuda. Não tem segredo. E ajuda para si mesma, não ajuda pro cara. Porque o cara não vai mudar. E se muda ou não também, foda-se. Porque, É tipo, você que tem que. porque o que aconteceu entre vocês já manchou, ele já destruiu tua autoestima, ele já te xingou, ele já te humilhou, ele já te chamou de gorda, ou seu cabelo é zoado, ou a minha ex era muito melhor que você. Ele já falou várias barbaridades pra você. Então, Como pegar uma coisa que você não. Você tem dificuldade e falar, ó, você nem isso você consegue. Você não consegue. lógico. Agora, Vivi, Fraco. uma coisa, quando você tem uma. Geralmente, eu até te fiz essa pergunta antes. Às vezes, numa relação, existe o abusador, né? Geralmente, acho que é a intensidade que mede, né? E o abusado. Mas o abusado também comete abusos, né? Sim. Por quê? Porque tudo é uma questão de costume. E na vida, a gente se acostuma a tudo. Então, assim, se eu tô numa relação onde o cara me xinga, manda mensagem agressiva, é nervosinho comigo, é muito ciumento, eu começo a ir passando do meu limite, que não era de fazer nada disso, para E fazer igual. igualando o dele. E quando eu vejo, eu tô tão louca quanto ele. Uhum. E aí que gosta, né? Daí o homem adora, o homem maluco, abusador adora. Se você chegou no mesmo grau de loucura dele, puta, aí pronto. Aí ele fala, nossa, mas você tá louca. Ah, Meu, você é então, louca, ele, né? ele, ele gosta, mas ele finge que não gosta, né? Não, ele finge que não gosta, mas é o desejo dele. Porque inconscientemente o desejo dele é te deixar louco igual ele é. Porque o cara é um perturbado. Então ele Ele é quer te deixar inseguro, perturbado. muitas vezes, não é? Ele quer ver. A sua insegurança faz dele seguro, não é? Muitas vezes. Claro. Então, quando você percebe, você tá tão louca ou mais quanto ele. E aí ele fala, nossa, você é muito louca, né, meu? Você é muito ciumenta. Só que você nunca foi ciumenta. Você virou porque o cara tem outras. Você começou Porque a olhar você o pegou celular uma dele porque ele olha mensagem. o... Você começou a olhar o celular dele porque ele sempre olhou o seu, entendeu? Você vai querendo, tipo, chegar no mesmo ponto que ele. E aí, meu, aí tua vida é um inferno. E aí, se eu não posso ir no meu happy hour, por que você pode? Isso, aí Se eu você não também podia, vira você pode. abusadora. E aí, quando você proíbe, uma coisa que eu vivi algumas coisas assim, uma coisa que vira um ciclo, que é assim, eu não quero que você vá. Mas aí eu fico totalmente desconfiada, porque eu tô sendo chata pra cacete, ele vai fazer escondido. Mas ao mesmo tempo eu não consigo me conter e permitir se você não me permite. Entende? Ou Se o cara. seja, relação péssima. Relação ideal é
Cada um faz o que quer. Sua vida tem sua individualidade dentro de um bom senso, né? De um acordo. Meu, hoje em dia, se homem me trair, eu quero que caia no meu colo, cara, porque eu não vou atrás. Eu não vou mais atrás, porque isso enlouquece a pessoa. Eu conheço histórias de pessoas que baixaram aqueles aplicativos de espião no celular, sabe? A vida para, amor. Porque você fica o dia inteiro olhando as mensagens que a pessoa tá mandando pra todo mundo. Aí você acabou a tua vida, você não vive mais sua vida. Isso é um inferno. É muito Então, fácil. a relação, muitas vezes você passa a não viver sua vida vivendo a vida da pessoa. Claro, mas Os seus amigos são os amigos da pessoa, o seu passeio é o passeio que a pessoa gosta, o filme que você vê passar a ser o gosto da pessoa, meio que você vai se moldando e não vai tendo, você vai sendo um satélite. Não é? E uma coisa para identificar é sempre assim, por exemplo, quando termina uma relação e uma pessoa tá com a autoestima muito baixa, começou com a autoestima boa e tá com a autoestima muito baixa, e a outra tá com a autoestima lá em cima, é algo desproporcional, ou não? Alguém saiu muito machucado, né? Pode ser porque teve um abuso aí. Muitas vezes o abuso faz isso. Faz um sair com a autoestima lá embaixo e um lá em cima. Faz, com certeza. Com certeza. O problema das relações abusivas é que, na maioria dos casos que eu vejo sempre, não é a mulher que termina com o cara. Acredita? É o cara que se cansa dela. Mas é. Por isso que acaba até pior. Por isso que é até pior pra mina. Porque você pensa, meu, não acredito. Eu passei anos da minha vida aguentando altas loucuras pra no final ele terminar comigo. E é bem assim. O cara que termina com você. Por vários motivos. Porque ele já se cansou. Porque, tipo, você dá muito trabalho. Porque você fica muito em cima. Então porque você fica mais muito fácil. louca já, né? Exatamente. Num louco que ele não aguenta mais, né? Já tá muito louco. Então é mais fácil pegar uma pessoa do zero, entendeu? Fresquinha da parada, que não tem a menor ideia quem ele seja, que não vai dar tanto trabalho nesse... Entendeu? Pra conseguir, eu tô vendo que ela a Mari conseguiu falando... terminar. A Mari conseguiu terminar. Ele deve ter deixado. Ele deixou você terminar, Mari? Ou você saiu Ou ele fez de tudo pra você terminar porque ele não tinha coragem. Tipo, ele deixou a bola pra você pra ainda você falar qualquer coisa. Mas ele deixou você terminar? Porque às vezes esses sedutores, tipo, não deixam, né? Daí tem aquelas histórias que a gente vê nos filmes ou na televisão, que tipo, a mulher terminou com o cara e ele vai lá e mata ela. Isso acontece direto. Acontece muito mais do que a gente imagina. A Débora falou o seguinte, que o cara falou que ela era culpada pela traição e ela quase acreditou. Sim, a gente acredita mesmo. A Silvinha falou uma coisa interessante. Uma pessoa abusada se torna um abusador? No relacionamento, você falou que na infância uma pessoa abusada tende... Mas uma pessoa que foi abusada numa relação amorosa, ela tende a repetir esse padrão com outra? E fazer o contrário e ser o abusador? Acho que não. Não vi, nunca vi. Não? Não, porque ser vítima é muito traumático. E você acha que tem pessoas que têm uma tendência a buscar pessoas que são sempre assim? Sempre buscar homem que faz esse... Até sem querer, tem algo inconsciente que você acaba se envolvendo com pessoas assim? Que fazem sempre esse tipo de coisa? Você pode pegar uma ou duas pessoas. Difícil uma mulher. Eu nunca conheci uma mulher que tivesse mais de um ou dois malucos na vida. Mas... E podem existir abusos que não numa relação ainda amorosa, numa relação que não aconteceu, um cara ser abusivo com a pessoa, um cara que tá tentando ficar com você ser abusivo também com você? Óbvio. Como arma de sedução. Uhum. Te colocar pra baixo. Uma vez um cara me falou, nem sei se ele tá vendo, na verdade, mas uma vez um cara me falou o seguinte. Tava falando, a gente era bem jovem, né, tal. Tava falando que era bonita, não sei o quê. E daí ele falou, não, na verdade, você é muito mais charmosa que bonita. Eu acho melhor, na verdade, ser mais charmosa que bonita e tal. Não, mas isso é um backhand compliment. Não sei como é que Aí, não, ele mesmo, sabe o que ele mesmo falou? Eu te coloquei um pouco pra baixo pra eu te pegar. Olha isso, ele mesmo falou, pra diminuir pra você não ficar se achando e eu te pegar. Olha que louco. Mas é exatamente isso. Tipo, o cara fala assim, ninguém vai querer casar com você, só eu. Porque você é toda, é toda errada.
assim, só eu vou te Ou querer na isso que dá namorar com menina assim, que é igual você. Isso que dá namorar com. Você tem que ficar comigo, porque ninguém mais vai te querer do jeito que você é. E você acha, Vivi, o meu problema é como você consegue ver o que uma pessoa errou, ela teve um rompante de nervoso, ela errou com você, ela xingou, ela. E quando isso se torna um abuso? Porque pessoas não são perfeitas e elas erram, né? Quando que passa de um erro, de um. De uma, quando você identifica que Não, são duas coisas diferentes. A pessoa abusiva ou um comportamento abusivo. Exato. Como você. Relações saudáveis podem ter comportamentos abusivos sem que seja uma pessoa abusiva. Mas aí é uma coisa pontual. É a intensidade que mede isso. A quantidade e a intensidade. A quantidade e a intensidade. Se o cara levanta a voz com você uma vez, isso não faz ele abusivo. Ele podia estar só nervoso aquele dia. Agora, se ele levanta a voz com você 2, 3 vezes por semana, aí. É um conjunto, né, de situações. Você não... É um conjunto, não é porque eu, por exemplo, tô ciumenta, peguei seu celular, esse amigo seu eu não gosto, porque eles são. Quando começa a ficar tudo muito grande e tudo repetitivo, que é o problema. Mas assim, então a diferença entre ter um comportamento abusivo e ser abusivo, entendeu? E qual seria essa diferença? Qual seria? Então, comportamento abusivo é tipo você pegar o celular da pessoa enquanto ela tá tomando banho. Tipo assim, isso é um abuso, entendeu? É um abuso de privacidade. Então você teve um comportamento abusivo. Não quer dizer que você seja uma pessoa abusiva. Você teve um comportamento. E relações então, saudáveis podem. Aqui, a frequência, então é a quantidade de vezes na qual a pessoa ou você faz um determinado comportamento e quanto aquilo vai afetando a qualidade de vida do casal. Entendeu? Então, assim, se você pega o celular do cara uma vez por mês, mas não dá em nada, não tem problema nenhum, não é um abuso, não é um comportamento, não é uma relação abusiva. Agora, se você pega, sai briga, você descobre coisa e não sei o que, e vai, aí é abusivo, entendeu? A Silvinha falou, se o ciúme é início de abuso, eu considero que sim, é errado. Eu acho que é natural do ser humano sentir ciúmes, né? Depende de como você vai lidar com isso, né? Mas eu acho que vai da intensidade. Então, se... Porque ciúmes é um sentimento que existe, a gente não pode negar. A gente tem que saber lidar com ele, não é isso? Sim, e vem dos homens das cavernas de novo. Porque enquanto tava todo mundo ficando com todo mundo, não tinha sentimento. Começou a criar sentimento quando o homem precisou proteger as mulheres e cuidar mais das mulheres. Aí começou a ter sentimento. Começou a beijar na boca, foi passando do sexo voraz para uma coisa romântica. Foi criando sentimento, foi criando ciúmes, porque daí o cara, o homem das cavernas, queria ter certeza que ele estava trazendo comida pro filho dele. Não pro filho do vizinho. Entendi. Então aí começou a querer tratar aquela mulher diferente para ela não como ter posse. Aí começou a querer tratar como uma posse, como objeto de uma possessão, entendeu? Então possessividade vem daí. Essa é a origem da possessividade. Porque a gente que é diferente do amor, né? Que é diferente do amor. Mas daí veio a Igreja Católica, para acabar com a bagunça do paganismo, da poligamia, colocou então que a gente era monogâmico e tinha que ser um casalzinho e formar uma famíliazinha. E aí a possessão virou maior ainda, porque então o homem investe muito na mulher, naquela época ainda mais, que sustentava todo mundo, os filhos, a mulher, etc. Então a possessão a mulher virou um objeto do homem, entendeu? Então, assim, um pouco de ciúmes é ok. Agora, um ciúmes descabido, só enche o saco. E é abuso e é ofensivo. Porque é uma pessoa que anda na linha, que é super fiel, respeitadora, dedicada e se sente oprimida por uma desconfiança de ciúmes, isso é muito ofensivo. Mas também tem ofensivo à moral. Vivi, não tem gente que gosta de despertar o ciúmes no outro, que faz de propósito, cria situações para o outro sentir ciúmes? Complexo de inferioridade, amiga. A autoestima está baixa, a autoestima está baixa, ele não está se sentindo valorizado, porque ele não tem uma valorização interna bem trabalhada. E aí ele precisa colocar no outro. Então faça você precisando fazer eu me sentir bem. Entendeu? Então faz aí eu me sentir bem. Ó, mostra os teus ciúmes, viu? Você pode me perder. Vamos ver que valor você me dá agora.
complexo de inferioridade. E agora, uma coisa que eu queria te perguntar. Numa relação normal, né? Numa relação saudável, não falando só da questão do abuso. Você acha que a tendência... Eu perdi o que eu ia falar, na verdade, mas eu ia perguntar da poligamia, se você acha que hoje em dia a tendência é ter poliamor, a sociedade ser mais aberta. Eu não estou pagando desconstruída, ainda para mim é difícil isso, mas você acha que é uma tendência? Conforme a gente está lidando com o mundo, que as coisas é tudo conectado, tudo rápido, tudo efêmero, você acha que a monogamia está fadada ao fracasso? Ou não? Cara, difícil essa pergunta. Você acha que para sustentar, Não. às vezes, uma relação é necessário abrir essa relação com o decorrer do tempo para ela ser saudável ou não? Olha lá, qual a opinião de vocês sobre o poliamor? Não, eu acho que, como eu falei antes, eu acho que a esfera, a sexualidade humana tem muitas facetas. Então, se você vai por esse lado, ok, aí faz parte do contrato do casamento, faz parte do contrato do casal. Ser poliamor, ser tudo pode, relacionamento aberto e tudo mais. Aí ninguém se chateia. Agora, a sociedade ainda é estabelecida de uma forma que precisa de família. Porque a gente mora em apartamentos ou casas, então você precisa ter, para você ter filho, você tem que ter uma estrutura. Então isso é uma coisa familiar. Então se você tem vários maridos, quem é o pai daquela criança? E quem sustenta? Quem paga a escola? Enfim, tem várias questões logísticas da sociedade moderna que ficam diretamente impactadas com uma relação aberta, entendeu? Então, assim, a estrutura da sociedade ainda é monogâmica. Eu não vejo isso mudando. É um desafio de convivência. Sim, com certeza. E como você encara, eu não digo você ter vários maridos e tal, mas como você encara, o que você acha que motiva alguém a abrir a relação? O que faz uma pessoa gostar de saber que o marido está transando com o outro? Você acha que isso é libertador ou ao mesmo tempo essa liberdade te aprisiona, né? O que motiva isso? O que motiva o que faz uma pessoa buscar relações extraconjugais e o parceiro saber e apoiar? O que seria isso? Tem alguma explicação? Ai, tem muitas respostas para essa pergunta. Muitas respostas. Pode ser uma perversão sexual base. Pode ser uma história de vida, onde ele se sentiu tão abandonado e abusado na vida dele, que então ele gosta. Então ele já sabe que não vale nada. A autoestima dele já tá lá embaixo. Ele já sabe que você vai trair. Então melhor que traia na frente dele. Entendeu? Porque ele já sabe que você vai trair ele. Então melhor que traia na frente. E aí ele tem ali um prazer em ver a fêmea dele ser dominada por outro homem. Mas isso não é comum. Porque isso vai contra a biologia. Entendi. E que mais que eu ia te perguntar? Eu não tenho umas coisas aqui, mas eu já esqueci. Alguém escreveu coisas aqui. Falta dentro para buscar fora. Assim, é sempre uma insatisfação, né? Freud dizia que a gente nasce com falta. A partir do momento que é cortado o cordão umbilical, a gente já tá na falta, já tá na perda. A gente tende a colocar as pessoas num lugar para tentar preencher nossos anseios, na verdade, né? Não é o compartilhar, o complementar. É muito clichê o que eu vou falar agora, mas assim, a sociedade ensina a gente que a gente só vai ser feliz e mulher só passa de fase, né? Mulher é mais valorizada na sociedade quando tá casada do que mulher solteira. Muito mais. É meu marido. Então, mulher é muito mais valorizada na sociedade quando tá casada. Então, eu acho que por isso muita gente fica com um relacionamento fracassado pra falar pra sociedade: cara, sou realizada, ele me ama. E você vê a relação, no fundo, eu vejo um monte de relação que eu falo: cara, eu não quero mais isso pra mim. Isso que eu tô vendo aqui, não sei se eu vou ficar cega e não vou conseguir enxergar, mas o que eu vejo, eu falo: não quero pra mim isso. Eu prefiro estar sozinha, eu prefiro ter opções, né?
tá sozinha para Mas escolher é as uma pessoas. libertação, mas então é uma libertação e é um processo de autoestima também. Aqui o Debbie fala, o cara que te julga por estar traindo é porque ele te trai, esse tabu rola pesado, mas a real chama projeção. Tudo que eu acho que o outro está fazendo, sem ter nenhuma prova, é porque eu tenho vontade de fazer. Então, se a pessoa acha que você está traindo veementemente ela, é porque ela está te traindo. É o id, né? A gente tem 3 instâncias da psique, segundo Freud. Id, superego e ego. Id, eu chamo de impulso doido, mas não é. É a identidade. Impulso doido é o que você tem vontade de fazer. Então, você tem vontade de sair com todo mundo. Seu superego te reprime. Não, você não vai sair com ninguém, porque você é casado. E aí, teu ego arranja um jeito de mediar essas duas instâncias. Quem tem o id, quem tem esse desejo de estar com outras pessoas, vai achar que todo mundo tem esse desejo também. Se o cara mente muito bem, ele vai achar que você tá mentindo muito bem também. Ele Não vai pegou achar que você ainda. faz aquilo que ele faz sempre. Assim, óbvio. Ele que não foi esperto o suficiente de pegar nenhuma mentira sua ainda, mas é certeza que você trai ele. Certeza. Ele que não pegou nada ainda. E uma coisa que eu queria te perguntar é se você acha que muitas vezes a gente rejeita pessoas que são corretas demais. Quando a gente vê que a pessoa é muito corretinha com a gente, tal, a gente tem uma tendência a rejeitar porque a gente quer se sentir útil por uma pessoa que é toda errada e a gente quer se sentir alguém importante naquela vida que vai mudar aquela pessoa. Por isso a gente Claro. rejeita os corretos? Às vezes ou não? Lógico. E também Porque a gente pessoas pega o gostam. errado. E a gente pega o errado também pra gente se sentir segura com as nossas fraquezas. Eu tô pegando o errado porque eu também tenho meus erros e ele não vai reparar tanto como aquele corretinho. Tem isso também? Tem, mas é mais uma questão de desafio também, eu acho, né? Aquele negócio que eu falei do começo, de não frequentar clube que me aceita. Então, se a pessoa é muito... tá muito fácil, eu prefiro um desafio, uma pessoa mais difícil, mais inatingível, um pouco mais quebrada para que eu possa consertar. Porque se eu conserto alguém, o desafio foi maior e eu me sinto mais útil. Uhum. Aí a minha autoestima melhora, porque eu consegui ficar com uma pessoa que nunca tinha conseguido ficar com ninguém antes. Aí eu me sinto melhor do que as outras mulheres. Competição feminina. É em relação às outras mulheres, né? Você acha também? Não é nem Mulher que se você... arruma pra mulher. Mulher não se arruma pra homem. Mulher se arruma pra mulher. Meu pai fala várias vezes, isso que você tá... O cara nem vai olhar isso, entendeu? Tipo... Sim, mas, mas as namoradas dos amigos vão. É. E Vivi, você acha que nesse mundo que a gente está vivendo hoje, tá? Com os aplicativos, o que você acha? Que as relações mudaram? O que você acha? O que afetou isso, né? Deixaram o tal de tal, o touch e tal, não sei o quê. Estamos mais distantes, na verdade, ou estamos mais conectados? Mais distantes, amiga, eu acho. Mudou Conectados, muito. mas superficialmente, né? Não, é uma coisa você ter informação. Então você pode ter informação da pessoa o dia inteiro. Você segue os stories da pessoa, você manda WhatsApp pra pessoa, você tá conectado virtualmente com a pessoa. Agora, Mas não é real necessariamente aquilo. Não, conexão real é do dia a dia, frente a frente. A internet nunca vai te dar a mesma coisa. Por isso que as pessoas agora na quarentena estão se sentindo tão isoladas, apesar de estar na internet o dia inteiro. E você acha Porque que é esses muito aplicativos... diferente. Mas é porque é muito diferente a tridimensionalidade que eu tenho de pegar as coisas, a tridimensionalidade é totalmente diferente. E o nosso cérebro, a nossa psique, hoje mesmo eu estava tendo uma aula no doutorado que era sobre tato. E a importância do tato na nossa vida. Então, a mãe precisa ficar constantemente tocando o bebê, isso, todos os mamíferos, para ter essa conexão. E os casais é a mesma coisa. Tanto que quando os casais estão se afastando, a primeira coisa que vai embora, o que é? A vida sexual. Porque perde o tato, perde a vontade de ter tato. Então, por mais que eu tenha uma conexão diária com uma pessoa online, é só quando eu estou na frente dela que eu sinto a energia dela. E a dimensionalidade. E assim que as conexões são feitas. De verdade, as conexões profundas são feitas. Você acha que mas isso dos aplicativos, você acha que é mais difícil construir uma relação a partir de aplicativos? Não. Não, porque hoje é o grande... É um meio. É o meio de se conhecer gente, hoje é aplicativo.
é a melhor forma de se conhecer gente hoje em dia. Você acha? Ah, sim, porque em bar tem muita gente, e é bagunçado, e bom, e agora tá tudo fechado. Agora não dá. Meu, E você bar, sabe... um cara na nossa faixa etária, um cara de 40 anos que tá num bar, loucão, com os amigos, no sábado à noite. Eu tenho um amigo que fala, você me conheceu no bar, você sabe que eu gosto de ir em bar. Ó, Entendeu? ela falou que começou pelo Facebook, mas, Débora, o Facebook são pessoas que você já conhece, né? É diferente de um aplicativo tipo Tinder, entendeu? Não, mas eu Não, acho que ela super falou que os válido. namoros dela começaram pelo Facebook, mas geralmente no Facebook são pessoas que ela conhece, né? Não é o se arriscar no aplicativo de um... Não, pode ser, mas eu não acho problema conhecer no aplicativo. Tem um tabu, todo mundo fica meio com vergonha e tal. Ah, não conhecia. Todo mundo fica meio com vergonha e tal, mas eu não acho que é um problema se conhecer na internet. Eu vou acho te que o falar problema uma é ter coisa. a relação só na internet, que eu tenho amigas que o cara não sai, só fica no virtual, entendeu? Fica no virtual e fica enrolando aquele papo e não sai dali. É. Aí também não sei. Eu vou te falar uma coisa. Eu tinha um super preconceito, tenho ainda com o aplicativo, tá? Todo mundo me fala, ai, Edinha, eu falo, ai, eu gosto do acaso, eu gosto de estar num lugar, e aquela coisa meio romântica, né? Ai, o cara olhou, e daí não sei o quê. A luz bateu, brincadeira. Mas todo mundo falou, acaso não existe, você tem que dar uma mão para o acaso hoje em dia. E a mão é o aplicativo. Daí eu baixei o aplicativo, mas você sabe que eu tenho dificuldade, às vezes, em interagir. Eu baixei, mas ele fica esquecido. E daí, quando eu decido olhar, me dá como se fosse meio que uma depressão. Parece que eu tô escolhendo, tipo, que eu tô sabe, na prateleira, escolhendo ali e tal. Mas é a tendência, né? Não, É uma... tem que dançar conforme a música, amiga. É a tendência. Assim, eu gosto até de fazer. Eu tenho um negocinho com as minhas amigas, a gente chama de date coletivo. Porque marcar para encontrar um cara pessoalmente, se conhecer na internet, rola meio que, né? Uma preguiça, às vezes sair, de se arrumar. Você marca com mais gente. Então a gente marca com mais gente. Funciona, date coletivo. Mas mais pessoas que também estão no aplicativo? Tipo assim, eu vou com uma amiga minha e aí eu falo pro cara levar um amigo, sei lá. Ah, tá. Uhum. Pra ficar mais contraído. Se o cara for chato, você tem saída, você conversa com mais gente e tal. Tira a pressão, assim, de tipo ser um date, sabe? Uhum. Eu tenho que dar essa mão pro leite coletivo é vida. Ai, eu patenteei, hein, ô Debbie? Eu patenteei esse nome aí. Não, eu falo, tem um amigo meu que falava que eu era uma romântica utópica, mas não no sentido. Uma vez, isso da luz que eu falei pra minha irmã, ai, mas quando eu conheci ele, tocou aquela música e bateu a luz na cara dele. É verdade, gente, isso da luz eu usei porque aconteceu, entendeu? A luz bateu. Eu falei uma vez, a luz bateu na cara dele, era pra eu ver, sabe aquelas coisas que a gente quer criar? Eu acho, Vivi, o que é? Eu acho que eu tenho amores imaginários, eu acho que eu crio, sabe? Eu quero tanto gostar de alguém que eu pego uma pessoa que tem algumas características que eu possa que eu admiro. Vamos supor, uma pessoa que gosta, sei lá, muito de cinema, ou uma pessoa que faz uma coisa que eu não faço, que eu sempre admirei, surfar, por exemplo, tá? Que, sei lá, algo pra mim de liberdade, não sei. Deve ter uma explicação. Eu pego pessoas assim, que tem algum potencial que me faria gostar nelas, e daí eu projeto tudo, e aquela pessoa é artista, é surfista, é não sei o quê, e daí eu junto, eu acho que eu crio o amor por querer gostar de alguém. Mas então, daí você idealizou a pessoa, é exatamente isso, você tá idealizando alguém. O querer pertencer a alguém, o querer pertencer a alguém me faz idealizar as pessoas. Talvez eu nem goste daquela pessoa, não é isso? Sim. E quando então você nem gosta de surf, e aí o cara gosta de surf, aí você começa a gostar de surf também? Gostar só porque ele gosta. Se moldar os padrões da pessoa, entendeu? A querer mudar seu gosto por causa do gosto da pessoa. Maior erro que você faz, porque daí você tá se anulando pelo outro. Uhum. Mas existe. E uma coisa que eu queria te perguntar, lembrei o que era desde aquela hora. Mentiras sinceras me interessam numa relação? O que isso quer dizer? O que é minha mentira Você acha que algumas mentiras são válidas, que não.
tem que sempre falar a verdade, tem que sempre contar tudo, ou tem algumas mentiras ingênuas, inocentes, ou mentiras sinceras, que não é com um intuito tão ruim, é para um bem, talvez. O que você acha? Que a mentira, às vezes, ela vem para um bem? Ou você tem que contar tudo, falar tudo, expor tudo? Difícil essa pergunta. Porque, assim, se tem muita coisa que você tá precisando mentir a respeito, alguma coisa tá errada aí. Então, assim, depende da qualidade da mentira e do tamanho da mentira. Eu acho que tem coisa que a gente pode fazer para preservar as pessoas, para não magoá-las, mas de forma geral, se a pessoa te pergunta, você deve responder. E uma pessoa que cometeu uma traição, tá? Isso até entrou numa questão no livro. Ela traiu, só que ela super se arrependeu, ela não repetiria, ela tem um peso enorme. Ela conta essa traição para a pessoa, ou ela tá querendo contar só para tirar o peso dela, e daí ela vai magoar à toa só para tirar a culpa e falar, putz, tirei esse fardo que eu carrego. Uhum. O que ela deve fazer? O que ela deve? O que você acha que, se ela quer preservar, ela conta, ela não conta? O que ela faz? Não contar também, não contar é trair, mas contar o que vai só magoar, o que você acha? Deixa para o outro decidir? Eu acho que é muito complicado essa questão, porque tem os dois lados, assim, você pode, tipo, falar, não, eu preciso contar para ser 100% verdadeiro, e aí a pessoa lida com o que ela achar que tem que lidar, ou então ela pode falar, alguém falou assim, omitir é uma coisa, mentir é outra, realmente, ou então você não conta porque não faz sentido contar, porque você vai machucar a pessoa, e aí você vai perder a relação, talvez, enfim, as consequências disso. Então, não sei dizer, depende muito. Eu não gosto da situação. Depende se você quer também só contar para aliviar sua barra, né? Seu fardo. Pra que você quer contar? Você vai contar e vai continuar fazendo? Exatamente. É só para aliviar o fardo, né? Você vai contar o que vai trazer de bom para isso, para a pessoa ou para a relação. Sim, é complicado olhar para a pessoa sabendo que você rompeu o contrato. Sim, mas daí a culpa é sua, né, nega? Quem rompeu? Verdade. Peraí, não, quero levantar uma questão. Sempre que uma pessoa traiu, a culpa é dela? Ou a outra pessoa motivou ela de alguma maneira aquilo? Não, isso não existe. Não existe? Não, isso é mentira, isso é justificativa. Quando uma pessoa está sempre sendo ignorada numa relação, quando ela está sendo abusada. Aí você fala. Estou sendo abusada, estou sendo rejeitada, vou sair dessa relação. Você não trai, você acha que não é um... Não, a gente não leva as pessoas a, tipo, a ocasião faz o ladrão, sabe? Você não acha que a ocasião faz o ladrão? Não, é caráter, é personalidade. Ou você tem ou você não tem. Você acha que então... Não pode fazer isso. Isso aí é muito desculpa de homem abusador. Eu te traí porque você não me dava atenção. Ridículo. Tchau. Devia ter me pedido atenção, não pedir atenção para outra, então. Antes. Lógico. Uma questão que eu queria te levantar. Eu não sei se você viu a série Big Little Lies, né? Vi, adorei. O relacionamento abusivo que a Nicole Kidman sofria. Qual que é aquela descarga? O que é aquilo que... O sexo é o que é? Um gatilho, é uma descarga? Explica um pouco disso pra gente. Não, faz parte da dinâmica, faz parte da emoção, da intensidade da situação. É o drive do negócio. Faz parte. O que é aquilo? O sexo é uma forma de compensar aquela violência toda? Não, é a energia que eles têm entre eles. Eles têm muita atração, eles têm uma agressividade entre eles. E o sexo vira o quê? Porque tudo... Agressivo, tanto que o sexo é agressivo, né? Mas tudo terminava em sexo para consertar algo? Para compensar? Ó, quem veio. Ai, Tina! Para compensar, para fazer as pazes, né? Como uma forma de pazes, uma forma de unir o que foi desunido. Porque quando a gente briga, a gente se desintegra. Então, quando a gente
né? Tem essa relação, aí se une de novo. E é, como a Silvinha falou, é totalmente doentio, né? E É uma ela dinâmica. depois, e ela repetia essa dinâmica depois, ela não tava, o cara já tinha morrido e já estava morto, e ela buscava outros caras para transar quando Ela estava estava mal. viciada nisso, ela estava viciada nesse tipo de relação. Ela ficou viciada em quando estiver mal, transar que vai resolver. É isso? Ou então, tipo, em ter aquele sexo agressivo, né? Entre tapas e beijos. É É, ódio e desejo. Não tem festa junina, mas a gente. é isso, é isso. É isso? Você acha que é isso? O É, sexo tem, é uma forma de compensar a falta que você tem numa relação, muitas vezes? claro, preenche um buraco gigante, né? Então, eu vi. O que seria um gatilho, por exemplo, numa relação? Depende. Se o cara é muito ciumento, um gatilho é um telefonema. E em Depende relação. do que o cara precisa das características da personalidade dele que vão engatilhar alguma coisa. Que vai despertar aquela ira, que vai despertar tudo E aquilo pode nele. despertar um complexo. Então, se a mina chega atrasada no jantar, ele pode ficar muito nervoso, porque ele tá compensando o abandono dele, né? Então, aí é um gatilho. Ela chegar atrasada é um gatilho para ele ficar muito nervoso e a noite Tudo inteira pode ser um acabar, gatilho para a porque ela pessoa. atrasou, Tudo. porque a mina atrasou 5 minutos e aí a noite desanda completamente. Entendeu? Entendi. Mas, ô, Edinha, minha bateria vai acabar. Eu tô com Sim. 5% de bateria. Sim, agora só para encerrar, o que uma pessoa faz, como que ela sai de uma relação abusiva por ela? Ela tem que identificar, né? É o primeiro passo. Primeiro passo é identificar. Segundo passo é buscar uma rede de apoio bem estruturada. O que Então, seria essa rede? Todo mundo fala rede de apoio. O que é a rede de apoio? amigas. Você conta para as amigas têm que ser um espelho. Entendeu? Você conta para elas, elas vão te falar, nossa, mas isso aí é bizarro. Então, nunca ouvi ninguém fazer um negócio desse, entendeu? O que ele faz com você não é normal. Então, isso é um espelho. Você espelha a sua relação através do que os outros acham dela. Aí, isso é uma rede de apoio. Fazer análise, óbvio, óbvio, óbvio. Tomar remédio, às vezes. Porque, às vezes, você tá meio obcecada. Então, você toma um antiobsecantezinho todo dia de manhã para ficar menos obcecada naqueles pensamentos ruminantes, entendeu? Um ansiolítico para ficar mais calma, um negocinho para conseguir dormir melhor, exercício físico, sair ao sol, sair com as amigas, isso é rede de apoio. E tem que cortar completamente o contato com o cara, né? Tem que cortar completamente, que é o mais difícil. E você indica algum filme, algum livro, alguma coisa para as pessoas entenderem mais de relacionamentos? Nossa, tem tantos, né? O que mais tem é filme de relacionamento, assim, de cabeça eu não sei nada. Você é melhor disso do que eu. Bom, eu acho que o História de um Casamento é um filme que tem que ser visto. Monroe, que eu acho que é muito bom também. Uhum. E o livro O Curso do Amor, que eu achei incrível, e O Paraíso São os Outros. Mas são duas coisas distintas, né? O Curso do Amor, ele vai explicando uma história, e cada ponto ele põe um ponto de vista da psicologia e da filosofia em cada coisa que o casal vai... Cada vivência do casal, que eu acho muito interessante. E o Paraíso São os Outros, do Walter Hugo Mãe, que é uma coisa mais uma visão sobre o amor, mas não uma relação que se desfacela, né? Eu acho interessante também. Sim. Tá bom. Bom, Adorei. Vamos fazer adorei. mais vezes. Obrigada, Tem vários viu? Vamos pedidos aí sim. pra gente fazer mais vezes. Vamos. Obrigada, viu, amiga? Obrigada eu, Desculpa adorei. tomar seu tempo, viu? Imagina, foi super legal. E podem mandar perguntas, a gente pode responder da próxima vez também. Repete o nome, Edinha, dos coisas a Silvinha tá falando. Ó, o que eu lembrei, o História de um Casamento, que eu acho muito bom como filme. Monroe, que é de um relacionamento abusivo que não tem nada de físico, é só psicológico, eu acho muito interessante. O História de um Casamento não é uma relação abusiva, né? Mas mostra uma relação que vai se manchando. E o livro Curso do Amor, eu acho super interessante. E qual que eu falei do Walter? O Paraíso São os Outros, eu acho muito bom também. Olha, a Silvinha tá falando novos temas. Vão mandando temas aí pra Gente, manda sugestão de temas. O que vocês querem ouvir, né? A gente não sabe. Vocês acham interessante abrir para perguntas antes?
da gente fazer a live? Talvez abrir um box de perguntas antes. Box de perguntas, né? Também. E aí vai E a focando gente no pode que as falar pessoas... do luto, do relacionamento também. Que e a negação? Também existe uma negação, né? existe. A gente pode falar dos mecanismos de defesa da relação. Acho que a gente pode falar mais desse negócio da contemporaneidade, do namorar na contemporaneidade, quais são os desafios, esse sonho de felizes para sempre, que era dos nossos pais, nossos avós. Hoje em dia, a chance da gente ficar casado pro resto da vida é pequena, né? Romeu e Julieta durou porque morreu, né? Foi feliz porque morreu. Então, acho que são temas, assim, continuando nessa questão de relacionamento, acho que a gente pode pensar nessas outras questões. A gente pode fazer semanal, a cada 15 dias. Podemos. Vamos sim. Eu amei, viu? Também amei. Beijo, amiga. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada a todos. Desculpa que às vezes é difícil de ler os comentários. É a primeira live que a gente faz. Depois a gente vai vendo como é melhor. Obrigada. Beijos. Tchau.